Tem uma dupla maior que é Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração desse dia de Corpus Christi. Nós teremos apoio todas as pessoas que vieram participar hoje da Santa Missa. Nós somos em grande número hoje, tem muitas pessoas do lado de fora da igreja. Nós queríamos convidar também, dar as boas-vindas para as pessoas que estão aí do lado de fora e também que todos nós pudéssemos ajudar com o silêncio, apesar de nós estarmos do lado de fora da igreja. Somos uma igreja só em oração para escutar a palavra de Deus, para celebrar a Eucaristia. E todos nós vamos ajudar com o silêncio para que possamos participar bem desta celebração. Como nós somos um grupo bastante, vamos dizer, numeroso para o nome da igreja, queria convidar as crianças para vir para o presbitério, sentar no presbitério para poder liberar lugar para os adultos poderem descer, as crianças. Crianças vai sentar aqui na frente, senta, vai ficar perto do padre, vai sentar aqui pertinho, vai se aproximar, as crianças. Quem mais quer vir? O pedaço fica apertadinho, se der pelo meio, né? Fica até melhor. Também os jovens que são mais descolados, né? Porque se dá com o tapete no chão, tapete farinho, bem gentil. Os jovens podem ir para tapetes, pode se entrar mais, liberar o espaço para os adultos, para as senhoras de idade. Tem muita gente de idade de pé. Nós queríamos os jovens fazer um pouco mais de penitência. Podemos
estar no chão aqui. Não tem problema, não vai matar ninguém. Não voltar a ser criança. Então nós queríamos convidar mais os jovens para liberar os espaços dos bancos, agradeceria a penitência. Os procurados acomodar. Bem, também os adultos que querem sentar no patente, no tapete, não tem problema. Se tiver condição, né? Pois é, então. Nós estamos com muita alegria hoje para celebrar esse dia do Corpo de Cristo. Essa festa, ela foi pensada para agradecer a Deus pela presença real de nosso Senhor na Eucaristia. Esse grande dom que Deus nos deixou para ser nosso alimento, para a nossa caminhada. Então estamos aqui com o povo de Deus, unido com o povo de Deus no mundo inteiro, para agradecer ao Pai, em nome do seu Filho, esse alimento que nos ajuda na caminhada. Nesse sentido, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Diante do altar do nosso Deus, queremos pedir perdão dos nossos pecados. A Eucaristia foi esse grande dom da presença do seu Filho que Deus deixou para nós. E nós queremos pedir perdão quando nos falta essa fé na Eucaristia, quando nos falta essa fé na presença do Senhor, no pão e no vinho consagrados. Nós queremos pedir perdão a Deus quando nós desprezamos a Eucaristia na nossa vida, quando nós não recebemos a Eucaristia de forma digna, quando também vamos comungando sem se confessar, vamos deixando a confissão para lá e não nos preparamos devidamente para receber o Cristo de forma mais digna, quando por causa dos nossos pecados a gente se afasta do banquete do Senhor e não muda de vida para poder comungar. Queria falar aqui, por exemplo, de situações de casamento e matrimônio, porque para comungar a gente precisa estar casado com o religioso. Muitos casais acabam não recebendo o sacramento, se afastando da Eucaristia. Então nós queremos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados pessoais, pelos nossos pecados de comunidade, pelos pecados do mundo inteiro relacionados à Eucaristia. Por isso cantemos o pedido de perdão. O Senhor esteja convosco. Proclamação da notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre.
Palavra, palavra da salvação. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cara comunidade, nós hoje estamos num momento muito especial, de ação de graças, dessa missa de Corpus Christi, essa festa do Corpo do Senhor. Essa festa, ela foi pensada porque na região de Orvieto, uma cidadezinha lá da Itália, que foi o local que eu trabalhei pastoral de um ano e meio naquela cidade, aconteceu um milagre muito interessante, que é um milagre que nós, de vez em quando, no outro tempo, a gente dá notícia dessa forma de milagre. O padre estava celebrando a missa e, em um determinado momento que ele estava celebrando, o pão lá se transforma em carne e também jorra sangue. Aquele negócio, aquele milagre, teve uma grande repercussão na região de Orvieto e se passou a fazer uma festa pelas ruas da cidade para divulgar essa presença real de Nosso Senhor na Eucaristia. Eu digo assim porque existem outros milagres, porque nós temos também esses milagres se repetindo ao longo da história da igreja. Por exemplo, talvez vocês não saibam o que significa aquele painel que está ali atrás daquele cartaz, aquele flanelógrafo. É um negócio redondo, tem um negócio branco no meio, e muitas vezes a gente nem percebe o que significa aquilo ali. Aquela gravura é a foto do ostensório. O ostensório é o local onde se coloca a hóstia consagrada, como nós vamos sair aqui pelas ruas do nosso bairro do Santíssimo Sacramento. Então, na cidade grandiana, lá também na Itália, um padre estava celebrando a missa e duvidou: será mesmo que Nosso Senhor está presente na Eucaristia? O pão se transformou em carne e o vinho em sangue. E aquela gravura ali é a gravura do ostensório da parte da carne, do corpo. Porque também tem uma outra gravura, porque é o ostensório do corpo em cima e embaixo tem a parte do sangue. O sangue ficou como se fosse congelado. Então o pessoal pegou aquela carne, botou no ostensório e abriu. Só que a carne ressecou e abriu um buraco no meio, como naquele buraco ali branco, certo? Mas a carne, gente, não se decompõe. A carne, todo o tempo, se mantém. E o vinho, que se transformou em sangue, ele também fica lá em cubozinhos, tipo umas pedrinhas, ele não se deteriora, ele não apodrece. E fizeram, depois, os cientistas, exame dessa carne, nesse sangue, encontraram algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, a carne é fibra do coração, são músculos do coração, do miocárdio. Para nós é bem interessante, porque então, pela transformação desse milagre, é dito para nós que nós recebemos do próprio coração do Cristo.
para dizer do seu amor. E também fizeram exame no sangue. O sangue é A0. Ele não tem um outro componente que deveria ter, o AB, o AA. Ele falta um elemento genético. É como se o sangue viesse apenas da formação de uma pessoa. Para dizer também no mistério da encarnação que a parte genética de Nossa Senhora está presente, mas a outra do Espírito Santo. Tem coisas interessantíssimas, estudos interessantíssimos aí nos dias de hoje sobre esse milagre que aconteceu na Eucaristia iraniano, que se diz que é um dos milagres mais perfeitos que a gente tem na igreja, para chamar a nossa atenção de fato que nosso Senhor está no corpo e no vinho consagrado, no pão e no vinho consagrados. O corpo e o sangue do Senhor, de fato, estão presentes. Então, esta fé que nós temos na Eucaristia, ela não foi uma coisa assim inventada pela igreja. Um padre, um apóstolo, um bispo, sei lá quem, começou a maquinar para enrolar o povo que ali estaria a presença do Senhor. Nós temos então, é a tradição primeira que nós recebemos dos primeiros cristãos, inclusive a tradição da Eucaristia, que nosso Senhor consagra o pão e o vinho, que estão nos evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Em João nós não temos a narrativa da ceia, nós temos esse evangelho, eu sou o pão da vida, que nós estudamos hoje. Nós temos a tradição mais antiga, que é a tradição dos evangelhos, a tradição da carta de São Paulo aos Coríntios. A carta de São Paulo aos Coríntios foi escrita antes dos evangelhos, e São Paulo já dava a palavra da tradição antiga, que ele dizia, antiga, que ele tinha recebido, que de fato ali era o corpo e sangue do Senhor. Só que na exortação que São Paulo fazia de fé sobre a Eucaristia, ele dizia: examinai as vossas consciências antes de receber o corpo do Senhor. Porque é claro, é um grande dom, é um grande presente que Deus nos dá, mas que nós precisamos não receber de qualquer maneira, como se fosse uma bolacha, um pão qualquer que nós estamos recebendo, mas que nós estamos recebendo o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. Nós estamos recebendo a Eucaristia do Senhor, que deve nos convidar à conversão. E quando é que nós estamos dignos para receber a Eucaristia? Na verdade, nós nunca seremos dignos, somos dignos para receber a Eucaristia, e ainda mais eu para celebrar o ser humano mortal, para celebrar e presidir o mistério desse da fé. Mas nós somos feitos dignos por causa da palavra do Cristo, por causa da sua misericórdia e por causa também do seu perdão. Mas nós precisamos nos preparar para receber a Eucaristia, porque a Eucaristia, ela nos convida à conversão. Nós, quando suspendemos o Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno, Senhor. Vamos dizer: eu não sou digno, Senhor, que creis em orar, mas dizer a sua palavra e ser salvo. De fato, nós não somos dignos. Teve uma seita ao longo da história da igreja que as pessoas deixaram de comungar porque não eram dignas. De fato, ninguém é digno, mas pela misericórdia de Deus, do Cristo, nós podemos participar da Santa Ceia. Mas a Santa Ceia, ela nos convida a se libertar dos nossos pecados. Eu como padre, eu tenho que procurar também me corrigir dos meus erros, procurar melhorar. Onde o padre estava dizendo, apesar de não ser muito do Evangelho, ele estava me explicando que ele não procura ser perfeito, apesar de nosso Senhor ter dito para ele procurar ser perfeito. Ele dizia que ele procura na vida dele ser melhor cada vez mais. Mas isso também é perfeição. Então todos nós somos pecadores, temos as nossas falhas, mas nós precisamos entrar numa dinâmica de vida realmente cristã. Nós não podemos ser católicos, gente, papa hóstia, que vem para a igreja, vem
para a Santa Missa, mas quando chega lá em casa é um terror, maltrata filho, maltrata esposa, é infiel. A gente vai na nossa rua, é um terror para o vizinho, é um terror para quem trabalha com a gente. Que Eucaristia é essa? Que não transforma a gente, que não deixa a gente se libertar do pecado. Isso é um contra-testemunho. Se nós estamos aqui dentro da igreja, ou mesmo aí fora da igreja, e as pessoas estão nos escutando, se nós participamos do altar do Senhor, nós temos grande responsabilidade com o nosso testemunho. É claro que uma ou outra vez as coisas são para nos chatear. Está vindo na igreja e ali como é que tu vive? É claro que às vezes as pessoas também vêm querer só ver o negativo, não vem querer ver o lado positivo da nossa procura, da nossa busca, que nós estamos encaminhados, mas nós precisamos deixar a vida de pecado para poder participar da Eucaristia. E que pecado? Cada um de nós, eu, você, o Espírito Santo, ele diz aquilo que eu preciso me libertar para estar mais conforme ao pão que o corpo do Senhor vai me oferecer como alimento. Também hoje no texto da primeira leitura, nós escutamos aquela parte que o maná foi dado para o povo de Deus, e também a água da rocha. Nós temos ainda uma leitura que remonta aquele primeiro milagre de Moisés, que o povo estava com fome, pediu para comer, e Moisés orou a Deus, e o povo recebeu o pão do céu, o maná. A palavra maná significa o que é isto? O pessoal estava com fome, começou a se manifestar lá o pão para eles comerem. A forma como esse pão foi dado é um pouco desconhecida. Uns falam de coisas que brotaram em árvores, que falam de diversas coisas, mas o texto diz que foi dado o pão para o povo comer. Então o povo ficou tão admirado com aquele milagre que começou a dizer: o que é isto? Uma admiração de uma coisa que não estava compreendendo. Aí vocês me perguntam aqui umas aspas. Às vezes as pessoas se admiram de alguma coisa e dizem assim: que diabo é isso? Não é verdade? Tem gente que há todo tempo: que diabo é isso? É um negócio insuportável. Essa mania, gente, nós deveríamos cortar da nossa maneira de falar, porque a gente fica chamando pelo diabo. Uma vez eu estava na Santa Missa por aqui, uma criança disse na hora da missa: que diabo é isso? Está errado, viu, crianças? Porque essa criança diz é porque outros adultos dizerem. Isso vai passando de geração em geração, um vício terrível. Por que não, no momento de admiração, dizer simplesmente como o texto bíblico: o que é isso? O que é isso? Não precisa dizer um outro nome. Porque inclusive quando a gente fala assim, nós estamos falando, fazendo admiração bíblica. Então o povo estava admirado: o que é isso? Mas depois também o texto vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O povo estava caminhando, estava com fome, sentiu fome e queria se alimentar. E com toda razão, porque quando está com fome a gente quer comer, não consegue passar um dia, 2 dias sem comer, porque já fica passando mal. Todo mundo procura trabalhar para poder ter o seu alimento, para poder sobreviver. Mas, gente, a vida não é só trabalho pelo alimento que passa. Aqui nós temos também um grande problema na vida das pessoas. As pessoas trabalham e não tem tempo para suas crianças. As pessoas trabalham e não tem tempo para sua esposa, para o seu esposo, para a sua família. Trabalham, às vezes querem enriquecer, feito loucos, né? Querem comprar isso, comprar aquilo, e tem que comprar o que tem que comprar, ou fazer muita despesa, e acham que a vida é só trabalhar para poder botar dinheiro ou pão na mesa das pessoas, na mesa da família. É claro que eu entendo que um pai de família tem muita responsabilidade de botar o pão na mesa da família, porque isso aqui é uma preocupação de todos os pais,
uma preocupação de todas as mães, de pais e mães que são sérios. A gente não pode viver assim à toa, sem dar uma vida digna para os filhos da gente. Mas não é só o pão material que interessa, gente. Nós precisamos também nos preocupar com o pão do céu, com o pão espiritual. Será que eu estou dando o alimento para a minha família? Mas será que eu estou sendo um pai amoroso, uma esposa amorosa, uma mãe que sabe acolher o seu filho, escutar, educar, conversar? Será que a gente se preocupa com tantas coisas materiais e a gente vai acabando deixando Deus de lado? Será que Deus é apenas para resolver os nossos problemas materiais, mas depois de resolvidos, a gente deixa Deus para lá? Por que de fato eu procuro a Deus? Qual é a minha motivação principal? Agora, não só de pão vive o homem. É claro que o pão é preciso para a gente viver, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vou dizer uma coisa que pode ser escandalosa para vocês. Quando eu era seminarista, eu estava lá no Cristo Redentor, famosa parte do Pirambu. E lá nas dunas muito pobres, um dia eu estava fazendo visita de pastoral, fui visitar um barraco lá, paupérrimo. Não tinha nada, gente, nem eles tinham nada, nem eu tinha dinheiro para dar para eles. Cheguei lá, aquela família muito sofrida, com muita necessidade. Eu comecei a conversar com eles e comecei a falar a palavra de Deus para eles. A mulher que estava na situação extrema, ela me disse, não foi eu que falei, eu induzi. Ela disse, Marcos, nós estamos muito necessitados de muitas coisas materiais na nossa vida hoje. Mas essa palavra que você nos trouxe vale mais que manteiga e vale mais do que pão. Essa palavra que você nos trouxe hoje nos ajuda a viver e a colocar a nossa vida para frente. Então assim, também nós, gente, somos herdeiros e temos uma mensagem maravilhosa. É claro que nós precisamos nos preocupar com o material de quem não tem o que comer, mas não basta também pensar em evangelizar só para resolver os problemas materiais. Nós temos que anunciar a palavra de Deus, porque nós temos uma mensagem que o povo aí fora precisa ouvir. Nós temos uma mensagem que tem muita gente precisando ouvir, mais até mesmo do que o pão que tem para comer. Porque tem pessoas que têm o que comer, que não tem um barraco como aquele, tem uma mansão, uma casa, tem tudo, mas não tem alegria, não tem paz, não tem amor, não tem apoio, não tem amizade, falta tudo, fora as questões materiais para viver. Eu conheço filhos de gente aqui em Fortaleza, filhos de gente em Fortaleza, que os pais têm tudo, são milionários, mas o pai fez uma casa para o filho fora da casa, para o filho viver fora da sua casa e não tem problema com ele. O filho tem tudo materialmente, mas não tem o amor dos pais. Outra coisa, nós podemos ser até pessoas pobres, não temos muitas riquezas, mas eu digo uma coisa para vocês bem certa: podemos não ter muitas coisas materiais, mas se nós temos amor um pelo outro, se o marido ama a sua esposa, a esposa ama o seu marido, e se dedica aos seus filhos, vocês podem ter certeza, gente, que isso é uma riqueza que muita gente rica materialmente por aí desejaria ter e não tem. Eu conheço gente rica que poderia viver só de dinheiro e poupança, que os filhos se rebelam contra os pais, que já até fizeram coisas que eu não vou dizer aqui, com seus pais, terríveis, terríveis. Eles desejariam tudo para poder ter o amor dos filhos, para poder ter paz dentro de casa. Por isso a vida, gente, não é só dinheiro não. É claro que o dinheiro é bom e ajuda a viver, mas a vida não é só dinheiro não. Existem várias outras riquezas
que a gente precisa valorizar na nossa vida. E uma dessas riquezas, gente, que nós não podemos deixar de valorizar é a Eucaristia. A Eucaristia é tão simples, um pãozinho de nada, uma coisinha parece sem força, sem importância. Deus faz tão simples para vir ser alimento para todos nós. Mas se nós de fato temos fé na Eucaristia e vivemos essa fé e com ela nos alimentamos, vocês podem ter certeza. Não estou dizendo isso só porque eu sou padre, não, porque é a experiência que eu tenho como filho de Deus. É uma riqueza que não tem quem pague nesse mundo. Então nós temos uma riqueza e uma fonte de vida, que nosso Senhor mesmo disse: aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E essa vida já nos comunicada quando nós participamos da Santa Missa. Então nós temos hoje tantos motivos para agradecer a Deus, porque cada um de nós, eu, você, todos nós como igreja, temos a nossa experiência pessoal particular na Eucaristia. Como a Eucaristia é para nós uma fonte de vida, uma fonte de bênçãos. E nós queremos agradecer a Deus Pai imensamente por ter nos dado o seu Filho como alimento para podermos atravessar as estradas dessa vida que temos que atravessar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé em Deus. a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai-me o vosso povo. Por isso nós suplicamos, santificai-me pelo Espírito Santo as oferendas que nos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a vossa oferta em nosso Senhor. Na noite em que ele se entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
nossa fé. Celebrando agora o Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. As crianças têm que voltar para dentro de lado, para a gente rezar o Pai Nosso. As crianças podem ir para rezar o Pai Nosso. As crianças por aí, pode chegar. Então, Pai Nosso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Vamos desejar a paz do Cristo uns aos outros. E as convidadas para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. É que nós vamos juntar o corpo de Cristo com o corpo. Tá
estão todas enfeitadas aí para a Copa. Eu por mim, achava legal que no Corpus Christi, né, o bairro se enfeitasse para o corpo do Senhor. Mas nosso Senhor está dizendo, nosso Senhor é humilde, vai pegar carona do pessoal que fez para a Copa, e nós vamos passar por algumas ruas do nosso bairro que estão bastante enfeitadas. É uma manifestação também da alegria do nosso povo, da cultura, desse amor que é o futebol. Então a gente deseja também o tempo de Copa seja um tempo de paz, e o esporte, né, gente? Seja um esporte de paz. Infelizmente, as pessoas vão para os estádios e muitas vezes fazem violência, fazem coisas indevidas. Nós deveríamos saber se divertir sem prejudicar nenhuma outra pessoa. Então nós vamos juntar o Corpus Christi hoje com a Copa. Nós inclusive queremos parabenizar a dedicação das pessoas do nosso bairro, né, que enfeitar as ruas, que de fato enfeitar a rua acaba sendo uma coisa gostosa, maravilhosa para todos nós. Isso não impede que uma outra vez, na festa de Corpus Christi, um ou outro queira botar as serpentinas, as coisas aí, as frutinhas, para Nosso Senhor que vai passar. Também eu queria lembrar uma coisa, sabe, gente? Eu disse para vocês que eu trabalhei na cidade de Oviedo, não que a gente fosse fazer aqui, mas então, e também na cidade do Brasil, assim, as pessoas fazem os enfeites dos tapetes ao longo da noite e na madrugada. Vocês podem prestar atenção depois nas coisas que vão fazendo. Mas independente da gente fazer de noite ou de madrugada, fazendo durante o dia, como estão muito bem feitos esses tapetes aí, tem muitas famílias lá em Oviedo que fazem os tapetes. Ainda que nós somos só os grupos, né? Quando nós somássemos com uma ou outra família que desejasse fazer os tapetes, a gente teria condição de oferecer mais criatividade para o nosso povo, para nosso Senhor. Eu quero agradecer também todas as pessoas que trabalharam nesses dias pela confecção do tapete, os tapetes aqui no Corpus Christi. Vocês devem ter visto quando entrar, estava bonito, não estava, gente? Nós abrimos palmas para os artistas. Teve gente fazendo até altas horas, quase começando a missa, o sol quente, tudo. Se eu fosse dar um espaço aqui para que cada um fosse dizer como foi que pensou, como foi que trabalhou, muita coisa bonita ia aparecer. Então fica o nosso muito obrigado, nosso Senhor também agradece, e fica também, desse modo, a nossa expressão de carinho e de amor à Santa Eucaristia. Nós vamos agora nos preparar para a procissão que vai ser feita inicialmente do lado de fora. Queria convidar que as pessoas, após a bênção, pudessem se retirar para a procissão lá de fora com calma e em silêncio. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Boa procissão para todos.